vocês? Isso mesmo. Foi isso mesmo, né? Legal. E por um acaso alguém pesquisou sobre a internet das coisas? Eu fiz uma breve pesquisa, sim, professor, mas nada muito aprofundado, entendeu? Só por cima mesmo. Certo, entendi. Renato, você chegou a ver alguma coisa sobre a internet das coisas? Gabriel, viu algo, Gabriel? Vi sim. Viu? Tá bom. Bom, pessoal, a primeira coisa assim, que eu preciso, eu espero de vocês sobre esse tema aí de internet das coisas, é que vocês entendam o cenário de tudo isso, né? O contexto geral, né? O que isso tem a ver com a nossa aula, o que realmente vem a ser esse internet das coisas. Então, assim, não é apenas a internet em si, né? Não é apenas as pessoas que estão usando os serviços atualmente, né? Como Uber, como WhatsApp, algumas redes sociais. A proposta e a ideia da internet das coisas é algo um pouco mais além do que isso. Eu poderia dizer para vocês que se vocês andam vendo filmes futurísticos e gostam de ver esses filmes assim e tal, bastante avançados e tal, eu poderia dizer para vocês que a proposta é essa direção, né, da internet das coisas, ou seja, é fazer com que realmente uma série de serviços, de atividades que as pessoas e que os equipamentos, né, as máquinas, elas fazem parte dessas atividades, fazer com que essa interligação, essa comunicação, essa troca, esse entender o comportamento, ele se tornasse automático. A proposta é algo parecido com isso, tá bom? É, na verdade, uma caminhada, a gente ainda está indo, né, nessa direção, ou seja, quero dizer que vão surgir novos equipamentos, novos softwares, a internet ela vai ter que melhorar e muito a velocidade dela, a disponibilidade dela, então ela vai ter que ser mais barata e mais rápida e para todos, para que a gente consiga atingir essa ideia da internet das coisas. Mas como eu tinha dito na semana passada, eu não quero eu ficar falando muito assim de uma forma específica, para mim não ser apenas uma influência para vocês. Eu gostaria realmente que vocês continuem com as pesquisas. A gente vai voltar a falar sobre esse tema, porque faz parte do nosso curso de TI, né? Então, eu vou lembrar vocês ainda novamente, para quem ainda não pesquisou, é, vou lembrar que você pesquise. E para quem, né, pesquisou, já achou alguma coisa interessante e tal, eu vou pedir que você vá mais além, né? Que você consiga entender aquilo que você pesquisou a nível de que tecnologia que seja, ou de que empresa que seja, ou de qual seria a proposta que essa empresa ou que esse serviço ele pretende dar, ele pretende atingir com relação à internet das coisas. Então, assim, essa turma, né, no caso vocês são todos bem jovens, são todos bem jovens e seguramente vocês vão viver todo esse processo, tá? Vocês vão vivenciar esse processo. Muitos de vocês, eu acredito muito que muitos de vocês logo estarão envolvidos com isso, em termos de trabalho, em termos de estudos, entendeu? Então, apesar de alguns serem bem jovens aí, mas logo vocês serão, pela própria necessidade, né, do mercado. O mercado precisa que os jovens, né, que os mais jovens, eles cada vez mais eles façam parte desse processo. Não no sentido só de usar as tecnologias, tá? Mas no sentido de inovar, porque geralmente, se vocês observarem, né, as novas plataformas que surgiram, os novos serviços, os novos games, os novos equipamentos, essa internet, ela tem uma participação muito grande de pessoas que tiveram uma ideia, né, que viram que algo poderia ser diferente, que queria compartilhar algo, e aí vai surgir, então, aquele serviço, aquele produto, aquela tecnologia.
Então, apesar de vocês serem jovens, estarem começando agora os estudos, assim, já faz algum tempo, mas estamos ainda no nosso início, né? Vocês serão, vocês irão perceber que terão oportunidades para vocês entrarem dentro desse mercado. É lógico que continuar estudando, né, o nosso estudo, ele vai continuar, ele tem que continuar. Aqui comigo, na escola, e com vocês em outras entidades, em outros lugares. Mas em pouco tempo, vocês irão perceber essas oportunidades. Então, o quanto antes vocês continuarem pesquisando essa ideia de internet das coisas, ela vai ser saudável para vocês, ela vai ser muito interessante para vocês, tá bom? Bom, eu coloquei aqui para vocês na tela a parte de sistema operacional, tá? Mas eu ainda vou focar a parte do hardware, tá? Não vou hoje dedicar boa parte da aula totalmente na ideia de sistema operacional. Separei o material para ainda passar para vocês uma abordagem aqui sobre a questão do hardware. Mas o foco nosso a partir dessas próximas aulas, a ideia de sistema operacional, tá bom? Eu vou mudar aqui a tela para vocês, antes de continuar apresentando o conteúdo nosso, e eu vou levar vocês para uma planilha do Excel. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para vocês tentarem enxergar aí. Legal. Aqui, gente, é o controle que eu faço das nossas aulas, tá bom? Da quantidade de aulas que eu dei para vocês através de live, quem participou das aulas, né? Que matéria que eu passei para vocês, que aula que eu estou hoje. Então, hoje nós estamos aqui no dia 10. Aqui os assuntos que eu tenho tratado em cada aula, tá bom? Eu estou mostrando isso para vocês só, na verdade, para falar que eu ainda tenho muitas aulas ainda com vocês, tá bom? Então, eu estou contando aqui a aula número 12, tá? E nós vamos até a aula número 20, até a aula número 20, tá? Eu acredito que nós devemos logo, logo, está iniciando aí o processo de aulas presenciais. Então, hoje ainda é uma live, talvez na semana que vem e talvez na outra ainda live, mas eu acredito que logo, logo nós teremos a oportunidade de estar iniciando aí aulas presenciais, tá bom? Então, vocês, como outras turmas que eu tenho, são turmas que eu acredito que nós vamos voltar aí até as aulas presenciais. Eu digo isso porque eu tenho uns turmas que estavam no finalzinho e praticamente eu não vou conseguir voltar com eles em aulas ao vivo, assim, né, presenciais. E aí eu estou falando isso para vocês porque eu vou fazer uma espécie de troca aqui, tá? Eu vou estar abordando nessas próximas aulas a parte de sistema operacional, como é que funciona, como é que a gente instala, tal, porque vocês poderão acompanhar comigo na live aqui, e para quem tem computador em casa, para quem tem acesso ao computador, poderá fazer aí, porque eu vou passar o material para vocês fazerem aí, tá bom? Com relação à parte de montagem, montar as placas, conectar os cabos e usar o computador, aí, no caso, para quem não tem ou quem for praticar, eu acho que depois, ó, lá para a aula número 15, para a aula número 16 em diante, eu acredito que a gente já esteja tendo aulas presenciais. Mas antes disso, então, a gente tem uma boa caminhada aqui nas nossas lives. Eu fico contente com vocês, porque é uma turma bastante participativa, tá bom? Assim, vocês são bem presentes, vocês chegam no horário, ficam ali dispostos à aula, acompanham direitinho, então é bacana, tá? Um número de alunos legal aqui da nossa turma, tá bom? Bom, eu estou mostrando agora na tela de vocês uma parte de uma apostila que foi guardada no CD e foi enviada para vocês. Se vocês não tiverem, aí, depois, no WhatsApp, fala, professor, eu não tenho. Ó, professor, é o Matheus, eu não tenho essa apostila. Professor, deixa eu pegar um aluno aqui, ó. Professor, é o Danilo, eu não tenho. Professor, é o Renato, eu não recebi essa apostila. Aí eu posso mandar para um e-mail. Você me manda o e-mail lá no grupo e eu mando para vocês, tá bom? Teve uma aula nossa que nós falamos sobre memórias, né? E memória, gente, como eu já tinha dito, é algo que é muito comum na informática, tá bom? E aí você precisa se acostumar
que não existe só um tipo de memória. O que existe é que as memórias, né, elas, no geral, têm as mesmas funções, tá? A memória é para guardar dados, né? Memória serve para gravar dados. Memória serve para gravar arquivos. Memória serve para gravar informações. Ótimo. Isso já é alguma coisa. Mas para nós, que somos alunos de TI, para nós é muito pouco. Para nós temos que ir mais além. Tá? Quando eu falo assim, pessoal, olha, eu estou aqui com uma memória, eu tô com um pendrive. Né? Quando eu falo que eu estou com um pendrive, nós temos que ter estudado ou saber o que é esse pendrive, né? Saber as características eletrônicas do pendrive, saber as velocidades de transmissão de dados que esse pendrive pode atingir, se existe, né, tecnologias diferentes para determinados modelos de pendrive, tá bom? Então, assim, eu não espero que vocês saibam me responder essas questões sem ter estudado comigo em outro lugar, tá bom? Então, nós estamos aqui para aprender, mas o que eu preciso que vocês percebam é que a gente tem que procurar ir aprofundando esse nosso aprender aqui, tá bom? Então, eu já sei que todo mundo aqui sabe o que é memória, tá? Eu já sei que vocês sabem que memória é para guardar dados, guardar programas, arquivos. Mas nós temos que avançar esse nosso conhecimento. E eu também já sei, e nós falamos, da memória RAM, e também falei um pouco da memória ROM, tá bom? Quando eu falei da memória RAM e da ROM, eu falei que o computador ele tem uma memória principal, né? Essa memória principal, ela na verdade ela é dividida em duas partes, tá? A memória ROM, tá? A memória ROM, que é uma memória somente para leitura, ou seja, os dados não são apagados, gravou ali, já era, vai ficar gravado para sempre. Professor, e se foi gravado errado, né? Então perdeu o chip de memória, vai ter que jogar ele fora, porque não dá para trocar a gravação, tá? É gravado apenas uma única vez, tá? Nós também temos a memória RAM. A memória RAM, essa memória, ela pode ser gravada quantas vezes for necessária. Ela é uma memória aleatória, é o que nós chamamos de memória volátil, tá bom? A palavra volátil quer dizer que os dados vão ficar lá de forma temporária, enquanto houver energia. Quando não houver energia mais naquela plaquinha, tudo que está nela é limpo, é apagado, é zerado, tá? Essa é uma característica da memória RAM, tá bom? Ela é volátil. E a característica da memória ROM é que ela não é volátil, né? Ou seja, gravou, vai ficar lá para sempre, né? E gravou errado, então perdeu a memória. Então, gente, voltei aqui em cima para mostrar para vocês, ó, que nós temos diferentes tipos de memória ROM e temos diferentes tipos de memória RAM, tá? Para computador, praticamente a gente vai ter a ROM, que é a PROM, né? Ou a ROM, que ela é gravada uma única vez, tá? Ou seja, gravou e a gente vai usar ela a partir dali. Essa EPROM, né? EPROM, ou essa EEPROM, essas duas classificações da memória, é uma memória ROM que permite uma regravação. Então, é uma memória especial que permite uma regravação. Não é comum ela, nessa característica, na placa-mãe. Na placa-mãe é aquela memória que grava uma vez e já era. Aí depois ela tem uma parte dela que é para atualização, tá bom? Mas a ROM, né? Ou seja, a memória da placa-mãe, da ROM, os dados geralmente não são apagados, não são perdidos. Então, nós temos a conclusão que ela é a memória somente leitura, que não pode ser regravada. Mas lembrando, professor, mas a gente não atualiza a BIOS? Eu ouvi falar que a gente pode atualizar a BIOS. É verdade, se atualiza a BIOS, dependendo do modelo da placa-mãe, tá? Mas isso depende do modelo da placa-mãe e essa área que vai ser atualizada a BIOS não é fisicamente aquela ROM que nós estamos falando. É um outro chip com espaço apenas para isso, tá bom? Voltando aqui para a memória RAM, pessoal,
Com relação ao SDRAM e a DRAM, tá? São classificações de memória estática e de memória dinâmica. Então, esse S é de estático e o D é de dinâmico. Eu estou mudando aqui na apostila para vocês, então, verem que eu tenho aqui a definição do EEPROM, né? Da memória ROM, que é a PROM, tá vendo? Ó? Então, a memória PROM é a ROM que eu estou falando, tá bom? Talvez você nunca tenha falado, professor, eu nunca ouvi falar que ela era PROM. É que ela é uma memória programável, né, e tal. Mas é comum na informática chamarmos apenas de memória ROM. E aí, gente, aqui embaixo eu tenho as características da memória RAM. A estática, né, que é a SRAM, e a memória DRAM. E aí uma explicação sobre elas. Então, se vocês não tiverem esse material, vou lá no grupo, você vai colocar um e-mail e eu vou mandar ela para você, tá bom? E novamente, pessoal, quem não tiver e-mail, cria um e-mail, de preferência cria lá no Gmail, tá bom? E aí ele vai explicando que a memória é gravada das informações, que são zeros e uns, né? Que são codificação e tal, tá? Eu vou pular essa parte, porque nós vimos um pouco sobre isso, tá bom? Mas você precisa ler isso, você precisa ver isso. Ó, memória SIM, né? O que é memória SIM, professor? Eu usei essa memória. Essa memória é uma memória antiga, na verdade, tá, gente? Essa memória é Single Online Memory Module, né? Ou seja, era uma memória, ó, memória antiga que foi usada. Ela tinha 72 vias, que são esses terminais de contato. Então, é importante que vocês tenham acesso a esse material, tá? Assim, é cansativo, né? A gente ler ali, parar, olhar, mas é necessário. Então, eu peço para vocês que se organizem, arrumem um tempinho e façam isso. Aí a gente entra na memória DIMM, tá? Existem vários modelos da memória DIMM. Pessoal, quando eles lançaram a memória DIMM, aí nós paramos de usar esse modelo que é a modelo SIM aqui, da DRAM, e passamos somente a usar memórias do tipo DIMM aqui. Aí nós temos uma variação muito grande. Tá? Essa aqui ainda é um modelo que tinha a ver com uma referência ainda do modelo SIM, mas logo em seguida aparece as DDR. As DDR, que até hoje nós estamos usando esses modelos, né? Quer dizer, usamos esses modelos com novas tecnologias, né? com nova velocidade, com uma frequência de operação mais alta, com uma capacidade de armazenar dados mais altos, tá bom? Então, ó, aqui ele está colocando que existem 3 tipos de memória DDR, pessoal. Aí, cuidado, tá, gente? Ó, existem 3 variações de frequência de trabalho da DDR. Essa DDR aqui é o que nós chamamos de DDR1. Seria o primeiro modelo da DDR, tá bom? É, essa DDR, ela saiu com 184 vias. Vias são esses terminaizinhos aqui, ó, os contatos. E ela tinha, basicamente, trabalhava em 3 velocidades, né? 3 frequências de trabalho, tá bom? Na realidade, gente, se vocês derem um Google e sair pesquisando na web, vocês vão perceber que existiu outras frequências de DDR, tá bom? Mas essas 3 são as que se firmaram a nível comercial. É aquela que, se você procurar por aí, apesar de ser antiga, você ainda vai encontrá-las, tá bom? E elas funcionam sim, claro, só vai funcionar no slot DDR, tá? Depois delas, a evolução tecnológica, né, da eletrônica e da informática melhorou, e aí eles lançaram uma memória que seria mais rápida do que essa, que trabalhava numa frequência maior. E aí, pessoal, tem uma jogada aqui, ó, para não ter confusão entre essa placa e essa placa, o fabricante ele dá uma nomenclatura diferente, DDR2, e ele faz um controle físico, tá vendo? Ó? Tá? Que aqui a gente vai dizer uma guia de encaixe, né? Um controle físico diferente. Se a gente comparar essa placa com essa posição aqui, ela é diferente. Então, assim, é impossível uma pessoa pegar essa placa e encaixá-la no slot DDR
né, DDR1, encaixar ela direitinho, tá bom? Encaixar, ela até consegue encaixar, mas direitinho, travar ela, ele não consegue. Ou seja, essa placa só vai encaixar e travar no slot DDR2, tá bom? E aí você já percebe o seguinte, ó, as memórias DDR2, elas trabalham, ó, com frequências de operação diferentes, ó. Ela começa no 533 e ela termina a 800 MHz, ou seja, ó, ela trabalha com o dobro de frequência. Então, ela é melhor, professor? Sem dúvida nenhuma, ela é melhor, né, porque ela eletronicamente trabalha mais rápido. Se ela trabalha mais rápido, ela grava os dados mais rápido e ela lê os dados mais rápido, tá bom? Gente, a nossa área de tecnologia, né, a nossa área de informática, TI, ela é baseada em essas evoluções, né, tecnológicas, de velocidade, de melhor desempenho. Então, frequência de operação, e aí eu acho que alguns alunos ainda têm alguma dificuldade, e é normal, frequência de operação, megahertz, kHz, gigahertz, é uma coisa que a gente tem que trabalhar um pouquinho, a gente precisa também se debruçar um pouquinho e entender um pouco essa relação. Então, eu acho que ainda deve existir algumas dúvidas com a gente aqui em aula, e aí eu vou pedir que vocês manifestem essas dúvidas para que eu trabalhe especificamente um ponto como esse, tá bom? Porque eu vou falar aqui, ó, que megahertz, né, é a velocidade de operação da memória em eletrônica, né, é a velocidade com que os sinais circulam no meio físico, tá bom? Mas isso, na teoria, é isso, mas é muito pouco, a gente precisa tentar entender isso melhor, como que a gente relaciona isso com a nossa informática. Então, se eu tiver alguns alunos que tenham essas dificuldades, meu, põe lá no grupo ou na aula que fala, professor, na aula passada o senhor falou de internet das coisas, eu não entendi nada, né? Professor, na aula passada o senhor falou de frequência, de megahertz, eu até agora não entendi. Aí eu vou passar novamente aqui uma leitura sobre isso, a gente vai discutir um pouco esse assunto. Então, gente, o que a gente tem da DDR3? A gente tem uma maior frequência de operação e, consequentemente, um arranjo físico de não ter problema, tá bom? Uma coisa que eu preciso destacar para vocês também é essa, ó. Essas memórias, elas foram se tornando cada vez com um tamanho maior de armazenar dados, tá bom? Então, elas foram tendo capacidade de armazenamento maior, né? De 1 GB passou para capacidades de 2 GB, 4 GB. Hoje, nós falamos em memórias de 8, 16 GB, 32 GB, numa única placa, né? Num único módulo, tá bom? Se eu for falar do passado para vocês aqui, eu vou falar que no passado nós guardávamos megas bytes em memória, tá? Quando eu comecei, eu gravava K bytes de memória. Então, as nossas memórias eram de 1000K, por exemplo. Era algo assim absurdo para nós hoje em dia. Na época era o suficiente, para hoje não dá nem para a gente pensar nisso, tá bom? Aqui não está listado, talvez, mas nós temos as memórias DDR4, tá? Já em operação, tá bom? Aqui eu tenho uma comparação entre a posição, né, ó, de uma guia de orientação entre a DDR, DDR2 e a DDR3, tá vendo? Apesar de você achar que aqui está igual, ó, ela não encaixa. Na placa, fisicamente, ela não encaixa, tá bom? Vou voltar aqui, vou continuar listando. E, gente, ao longo dos últimos 30, 40 anos, na verdade, nós tivemos vários modelos de memória. Aqui foi destacada uma para vocês, chamada Rambus. É uma memória que na época se destacou, porque ela era muito rápida e tal, mas não vingou tanto. Então tem muita, assim, na história a gente tem muita coisa aí, mas no nosso curso a gente foca geralmente o que a gente vai trabalhar, o que a gente vai encontrar no mercado, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Renato, Paulo, Danilo, perguntar alguma coisa? Não, Não, tudo bem? Não, Pessoal, não. tranquilo. tem uma característica aí, gente, que a gente chama de dual channel, tá bom? Paulo, fala para nós, o que são placas dual channel? Placas Dual Channel, se não me engano, professor, placas Dual Channel, elas são. é, Como é que eu vou explicar para o senhor? Tá na cabeça, só que eu não sei explicar direito. Certo.
É Renato, quer como se ajudar? Pode fosse, falar. é como se fosse, ela é um duplo canal, entendeu? Dual, como já tá dizendo em inglês, dual channel, Isso, entendeu? Aí no isso. caso ela dá para você encaixar em mais slots do que em um só, entendeu? Vamos lá. Bom, pessoal, o que ele falou aqui tá certo, tá? Esse dual channel, o próprio nome já diz, tá? Ó, é duplo canal, tá bom? Ou seja, ó, dual, dois, channel, canal, né? É canal duplo, tá bom? Bom, gente, vamos fazer o seguinte, eu vou usar essa placa aqui para falar para vocês a ideia do dual channel. Aqui, ó, reparem que eu tenho um slot aqui, ó, amarelo e um vermelho de memória RAM, e aqui do outro lado também, tá bom? Imaginem que eu tenho duas placas de memória RAM, duas placas. E aí uma placa eu coloco no slot vermelho e a outra eu coloco no outro slot vermelho. Essas duas placas, elas têm as mesmas características de funcionamento e essa placa mãe, ela trabalha com a tecnologia Dual Channel. Ou seja, o que que essa placa mãe vai fazer, pessoal? Ela vai habilitar, ela vai conseguir gravar o seu arquivo, uma parte dele numa placa e a outra parte na outra placa. Quando ele faz isso, gente, ele consegue ser muito rápido. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Imagina que eu estou abrindo aqui um filme ou estou gravando um filme, tá bom? E esse meu filme, por enquanto, ele está sei lá, dois 500 mega, um exemplo, tá bom? Quando eu gravo, quando eu abro ele, quando eu dou um efeito de gravação nele, que ele tem que atualizar a memória, quando ele vai fazer isso com 500 mega, ele faz isso, ó. 250 ele faz aqui e 250 ele faz aqui, tá bom? Essa conta não é, né, 100% dividida dessa forma, mas o que ele faz é fazer uma gravação nas duas memórias ao mesmo tempo. Então, gente, o que acontece, pessoal? Ó, vamos pensar em termos de tempo, relógio, segundos, ó, ou milésimos de segundos, tá, gente? Ó, para mim gravar um arquivo de 500 mega aqui, ó, numa placa só, vamos supor, tá? Um exemplo, tá, gente? Vamos supor que eu preciso de 10 segundos. Estou gravando, ó, 10 segundos. É lógico que o tempo, pessoal, é assim infinitamente menor do que esse, tá bom? Mas vamos supor que ele guardou 10 segundos, gastou. Agora, olha como é que funciona no Dual Channel. Ó. Como são 500 mega e ele vai poder gravar nas duas, então uma parte ele grava aqui e a outra parte ele grava aqui. Então, pessoal, ele vai fazer isso aí ó, em 5 segundos. 5 segundos ele grava, porque ele está gravando aqui, está gravando aqui. Então, quanto tempo ele levou? 5 segundos. Então, ao invés de ele levar 10 segundos para gravar o nosso arquivo, ou para abrir o arquivo, né? Ele gastou a metade do tempo, 5 segundos. Então, o Dual Channel é a capacidade da placa-mãe, né, ó, gerenciar, tanto gravar quanto ler dados, né, na metade do tempo, praticamente na metade do tempo, tá bom? Alunos, eu gostaria de deixar claro para vocês alguns termos que eu costumo usar tecnicamente com vocês, tá? Ó, eu queria saber se fica claro para vocês. Ó. Eu vou abrir, por exemplo, o meu navegador, vou abrir o Google Chrome. Vamos supor que essa placa estivesse completa, com HD, com memória, com processador, teclado, monitor. Vou abrir o Google Chrome. O Google Chrome, gente, ele está gravado no HD. Quando eu abro o Google Chrome, ele pega os dados, processa, leva para o chipset e ele abre na memória do computador, abre na memória RAM. Pessoal, esse processo de abrir aqui, gente, eletronicamente, ele grava o Google Chrome aqui, ó. Ele grava na placa de memória. Então, esse é um termo que, para nós temos que enxergar isso, tá bom? No dia a dia de vocês e no meu dia a dia, eu falo para as pessoas que eu estou abrindo um arquivo eletronicamente, esse programa está sendo gravado temporariamente naquela placa de memória. Então, o que acontece com o Dual Channel é um ganho, né? Ó, a gente aumenta a velocidade de abrir programas e de ler programas, né? Pela capacidade de ele poder fazer isso em duas placas de memória, tá bom? Gente, só alertando aí, ó,
a hora passa rápido, ele já me deu um lembrete aqui que o meu tempo já está excluindo aí já, tá bom? Já está finalizando aí. E eu não sei se vocês quiserem, a gente pode continuar mais um pouquinho, eu abro novamente a tela, tá bom? Bom, aqui eu tenho uma imagem de uma placa-mãe que ela é padrão Dual Channel, ela oferece essa tecnologia, tá bom? Então reparem que não é qualquer placa-mãe que é Dual Channel, ó. Ela tem que ter uma indicação, tanto física ou na sua ficha, que ela atende a essa característica de Dual Channel, tá bom? Bom, alunos, o que acontece se vocês colocarem as duas placas aqui, ó, uma aqui e a outra aqui, ó, você não está habilitando o Dual Channel. Então, o computador vai funcionar, ele vai gravar os dados na memória, mas ele vai gravar o arquivo aqui, né, na memória, se ela encher, ele vai gravando na outra, ou seja, ele não grava de forma ao mesmo tempo, simultaneamente, entendeu? Então, vai funcionar, mas você já não tem o mesmo desempenho. Então, assim, se possível, nós temos que ter as nossas placas-mães com a área de dual channel habilitada, tá bom? Com ela, cada um usando uma placa aí, tá bom? Eu vou avançar aqui essa apostila, porque aqui é a parte de processadores, tá? Novamente, se vocês não tiverem, eu vou mandar essa parte para vocês. E aqui é o HD, que também é memória, o foco nosso é memória. E aí eu tenho o HD tradicional, e eu tenho o HD aqui, tá? É, é, o HD SSD, pessoal, ele é, na verdade, uma placa com vários chips para armazenamento de dados. Portanto, ele não utiliza mais um dispositivo mecânico, tá vendo? Ele não tem mais disco, ele é totalmente eletrônico, totalmente digital. Então, podemos dizer que um sistema que trabalha com HD no formato SSD, né, ele é bem melhor. Ele grava os dados mais rápido, ele lê os dados mais rápido, tá bom? Ainda é um pouco cara essa tecnologia, mas acredito eu que é a que deva ficar, que deva permanecer, tá bom? Certo? Pessoal, eu vou marcar aqui o nome de vocês, mas eu vou dar uma pausa aqui para a gente virar nossa aula aqui, ó. Saiu alguns alunos aí, deixa eu ver aqui, peraí. Está aqui, ó. Ó, tá aqui na aula o Renato, o Paulo, o Gabriel, o Danilo, né? Ah, o Júnior de Dias, que é o Laude JN. Isso. E tá. Bom, pessoal, vamos lá então. Ô, Juan, você está na sala, certo, Juan? Tá. Tá aí, Juan? Consegue falar? Não consegue habilitar o microfone, eu acho, né? É o Juan de Deus. É isso, né, Juan? Beleza. Eu acho que você não consegue ligar o microfone, mas eu vi sua mensagem lá, tá bom? Beleza. Pessoal, eu estou gravando novamente aqui, tá bom? Eu vou dar uma sequência aqui só para a gente terminar, mas novamente, esse material aqui que eu estou mostrando para vocês, depois aí, se for o caso, só me dá um ok no WhatsApp que eu mando para vocês, não tem problema algum, tá bom? Então, para concluir essa parte aqui, nós ligamos, né, os HDs, que também são memórias, né, na placa, no computador, através dos flat cable, dos cabos. E aí eles têm nome, cada um tem nome, tem uma tecnologia, tem uma característica de como ele funciona, de velocidade de dados, né, que a gente vai chamar de taxa de transferência e tudo mais, tá bom? Vou avançar aqui para vocês mais, porque eu vou trazer no slide lá. Aqui eu estou mostrando da placa-mãe, na placa-mãe, um modelo do conector SATA, tá bom? Do conector SATA. Gostaria que vocês observassem aqui essa palavrinha aqui, ó. Serial ATA, tá bom? Ó, aqui embaixo, ó. Serial ATA. Essa combinação serial-ATA acabou gerando, né, o modelo que nós falamos de SATA, se popularizou, da gente chamar de SATA. O ATA aqui é uma coisa antiga já, tá bom? É uma referência à característica de passagem de dados de um meio para o outro, é o ATA.
E o serial é que esses dados agora vão em série, que seria esse novo modelo que vocês estão vendo de forma física aí. Ele te chama então de SATA. Eu vou mostrar para vocês que existiu e existe um chamado PATA. A gente não usa esse termo com frequência. Raramente vocês vão ouvir alguém falar sobre isso, a não ser que seja um pessoal de TI mais antigo, geralmente pessoas mais velhas mesmo, tá bom? O normal dele é o IDE, é o famoso IDE, né? O famoso conector IDE. E a tecnologia que o IDE utiliza é o PATA, que é paralelo ATA. É uma transmissão de dados de forma paralela, tá bom? Aqui está o termo dele em inglês, não. Parallel ATA, que seriam os modelos IDE. Mas o nome Pata acabou não pegando. Claro que vocês percebem que não é um nome muito sugestivo da gente falar, né? Em termos de tecnologia. Mas seria o ideal, entendeu? Que seria uma transmissão paralela de dados seguindo o padrão ATA. Mas acabou firmando o nome IDE aí, tá bom? E aí a gente tem aí os HDs com as suas características que nós vimos aí, e temos vários modelos de cabo para esse tipo de ligação, tá bom? Eu vou passar rapidamente a parte de slots aqui, porque eu vou continuar mostrando esse material no slide que eu montei aqui no PowerPoint, tá bom, gente? Então, a gente tem aqui, estou passando aí os slots para vocês. Vou finalizar aqui, tá? Que eu vou voltar lá no PowerPoint, para a gente concluir nossa aula lá. Deixa eu puxar aqui. Tá. Então, ó, como eu falei, o assunto nosso então, nas próximas aulas é sistema operacional, mas eu separei ainda a parte do hardware para vocês, tá bom? Novamente, eu queria destacar alguns pontos para vocês, tá? Computador, né? Computador, tecnologia da informática, computador e tal. Computador tem que ser uma máquina, tem que ser um dispositivo, tem que ser um equipamento que permita vocês colocarem dados, tá bom, gente? Então, tecnicamente falando, o seu smartphone, ele tem essa característica, você coloca dados dentro dele. Um tablet é a mesma coisa, tá bom? E o computador, ele também tem como característica a saída de dados, né? O resultado de dados. Essa saída de dados pode ser através de vários dispositivos, através de um monitor, de uma tela, através de uma impressora, através de uma caixa de som, quando a gente está ouvindo um áudio. Aqui, no caso, eu tenho um modelo de um retroprojetor. Então, eu tenho vários dispositivos periféricos de saída. Aqui são apenas alguns. E eu tenho dispositivos de entrada de dados, né? Que são periféricos que a gente usa para entrada de dados, né? O mouse e o teclado são os mais tradicionais que vocês já conhecem, mas existem outros. Esse aqui não está muito claro para vocês, porque aí se vocês estiverem no smartphone a imagem é pequena, mas esse aqui é um leitor de código de barras, tá bom? E é uma coisa curiosa, tá, gente? Ó, o microfone, ele é considerado um dispositivo de entrada de dados, porque quando você está falando, você está gerando dados para o computador, ele está gravando aquilo. Aquilo vai virar bits, vai virar bytes, né? Então vai estar lá na memória, ocupando espaço. Então, se acostumem e entendam essa relação, tá bom? Entendam. Para nós, parece assim que é muito básico ou não, mas é muito importante você ter essas coisas claras para vocês, tá bom? E aí eu separei aqui algumas coisas para vocês verem, para a gente concluir essa parte. Aqui são 3 gabinetes, são gabinetes diferentes, gabinetes especiais, tá? Ou para um computador de modelo servidor, porque ele vai ter muitos recursos, ou para um gabinete que vai fazer parte de um PC game, que vai ter placa de vídeo grande, uma fonte também ela é grande, e um sistema de refrigeração, né, grande, vai ter muitos componentes, cabos, conectores. Então, são gabinetes aqui para computadores diferenciados, tá bom? E aqui eu separei 2 placas-mães. Gente, qual é a função de uma placa-mãe? Tá bom? A placa-mãe é a base, né, do computador. A placa-mãe é a base do equipamento que a gente está utilizando como computador. Então, o seu smartphone ele tem uma placa principal, né? Placa-mãe, em inglês, a gente chama de motherboard. Placa principal,
placa principal em inglês, nós vamos chamar ela de main board. Então, o seu smartphone, se a gente abrir um tablet, ele tem uma mainboard lá, né? Ele tem uma placa principal. E essa placa principal, no caso aqui, esse modelo que eu estou marcando para vocês aqui, é de um notebook, tá bom, gente? A placa de um notebook, ela tem as mesmas, né, atribuições e características básicas de uma placa-mãe, tá? Por exemplo, ó, essa placa de notebook aqui, ela tem uma bateria para alimentar os dados da memória ROM. Essa placa-mãe minha aqui, ela também tem a bateria. Essa placa-mãe aqui, ó, ela tem a parte de entrada de HD. Geralmente é esse conector aqui, ó, tá? Se não for o conector da energia, né? Mas parece ser esse aqui o conector do HD, tá bom? Aqui é a área de memória, para você colocar memória RAM na placa do notebook. No meu caso, da minha placa-mãe, é essa área aqui, para me colocar a placa de memória RAM no meu notebook. Esse modelo de notebook, o processador, pelo que eu estou entendendo, ó, ele ou é esse processador, eu acho que é esse, que esse aqui está com cara de ser o chipset, tá bom? Então, reparem que o processador ele está soldado, né? Ou seja, ó, ele está já soldado na própria placa-mãe. Então, não tem como trocar, né? Se queimar o processador, você tem que trocar tudo, tá bom? No meu caso aqui, ó, o processador ele vai ser encaixado nesse soquete. Se queimar o processador, eu vou poder trocar só o processador, tá bom? Gente, aqui uma curiosidade para vocês aí, tá, pessoal? Vamos supor que essa placa-mãe fosse uma placa-mãe de um notebook da HP. Aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Modelo X1, tá bom? Ou seja, ó, se você for ter que trocar a placa-mãe desse notebook, só vai servir se você encontrar uma placa-mãe para o notebook X1 ou um modelo compatível que o fabricante indique para vocês que é compatível, senão não funciona. O próprio desenho da placa-mãe, a área de encaixe dos parafusos, dos conectores, na própria estrutura do gabinete, não vai encaixar. Então, quando a gente vai fazer manutenção em um notebook, a gente, se for mexer com placa, né, tem que ser exatamente a placa daquele modelo. E todo notebook, sem exceção, ele tem modelo, é fácil identificar, não tem nenhum problema, tá bom? Agora, aí uma curiosidade, né? Ó. E o HD, professor? O HD, gente, é igual. HD de notebook e HD de computador desktop, tecnicamente falando, ele é igual. Existe a diferença de tamanho, né? O HD de notebook ele é menor, ele é mais estreito, tá bom? Mas, tecnicamente falando, como funciona, é a mesma. Ou seja, eu vou colocar aqui um HD SATA nessa placa-mãe, no lugar, na posição certa. Professor, posso pegar um HD de notebook e colocar no meu computador normal, desktop? Pode, ele vai funcionar sem problema. Naturalmente, você pegar aquele HD grande, tradicional, de computador, para colocar no notebook, não dá por questões físicas, ele não vai encaixar, tá bom? Avançar mais um pouquinho aqui, então, gente. Aí voltamos novamente às memórias RAMs. Como eu falei, né, quando você abre um programa, os dados eles são gravados, né, no chip, tá bom? Eles ficam gravados ali, tá? Então, é um termo que vocês têm que se acostumarem a usar aqui. E aqui um HD sendo colocado no gabinete, parafusado. Aqui um HD aberto para vocês verem dentro de um HD. Isso aqui é só para demonstração, porque nós não costumamos abrir HD, tá bom? Para abrir HD a nível de manutenção, apenas em um laboratório especial, com ferramentas e equipamentos especiais, tá? Então, HD não se abre, tá? A não ser que você seja no laboratório próprio. E aí os HDs, né? O tradicional, que é o HD. O HD tradicional, gente, ele seria o HDD, tá bom? HDD é Hard Disk Driver. Aqui seria driver de disco rígido, tá bom? Driver de disco duro. É o famoso HD que a gente chama,
né? E aí a gente tem o SSD, tá ok? Que é o Solid State Drives, né? Seria um driver de estado sólido. Por que né, driver de estado sólido? Porque uma vez gravados, os dados ficam parados ali, né? Gravado no chip, pode desligar, não tem problema. Chamado de SSD. Como tinha passado para vocês anteriormente, é uma tendência que as máquinas, né, venham com SSD. As vantagens são muitas aí, se comparado ao HD tradicional. Fica então para a próxima aula aí, ele te está iniciando a parte de sistema operacional, tá? Quem não lembrou, quem não viu aí sobre a internet das coisas no WhatsApp, no grupo, eu vou lembrar vocês de fazer uma pesquisa, de fazer uma consulta, e talvez eu deixe uma atividade para vocês lá, tá bom? Eu gostaria de saber se vocês querem fazer alguma pergunta aí. Juan, quer perguntar alguma coisa, Juan? Você consegue falar? Eu acho que você não consegue abrir o microfone, né? Se eu não me engano, acho que foi esse o problema. Renato, quer perguntar algo? Não, professor. Tudo bem? Gabriel? Tudo bem. Não, não precisa não. Tá bom, então. Danilo, quer falar alguma coisa, Danilo? Tranquilo, professor. Tá bom. Pessoal, eu não sei se vocês têm computador em casa aí com vocês, né? Não sei. Depois a gente vai falar sobre isso, mas já para te adiantando, quem tiver, eu vou ter condições de passar o material que você vai poder fazer o que eu vou mostrar para vocês aqui na minha máquina, que é o uso de máquina virtual, tá? Então, quem tiver aí vai ter condições de fazer isso. Quem não tiver, não tem problema, vai poder acompanhar e aí depois a gente vai poder também fazer lá na escola, no laboratório, tá bom? Então, eu vou encerrar a nossa aula aqui e aí eu falo com vocês lá no grupo, então, tá bom, gente? Tá bom. Ok, pessoal, Beleza. obrigado aí mais uma Ok. vez, tá bom? E uma boa tarde bom. para vocês aí, Valeu. beleza? Um Falou. abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Tchau. Você também.